Oi, gente querida. Mais uma vez eu me sinto muito honrado e privilegiado de estar aqui falando com você de um assunto muito relevante. O assunto de hoje é 8 dicas importantes para criar bem os seus filhos. Quero te fazer o pedido que você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal e também que você possa clicar no sininho para receber sempre as notificações. A primeira dica e a mais importante de todas é criar segundo a lei de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa e andando no caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Claramente Deus está falando para Moisés que ele deveria dizer ao povo que ensinar a lei do Senhor, ensinar sobre o Senhor para os filhos é uma tarefa dos pais. E aqui a gente vê tanto o ensino formal, como a gente pode fazer, os cultinhos domésticos, mas não só fazendo o ensino formal. Por exemplo, você está andando no caminho, você é uma mãe e vê uma flor bonita, você mostra para o teu filho e fala: olha, que flor linda, olha que cor viva. Quem fez foi o Senhor. Então, dicas assim de você, ouvir uma música bacana, ou então foi levar o seu filho para passear no mar, ele fica assim, estupefato pelo tamanho do mar. Aproveite aquela oportunidade para ensinar a respeito de Deus. Tenha um momento formal, um momento de você fazer o seu culto doméstico antes dele dormir, ou orando nas refeições, mas também aproveite os momentos de lazer, para você sempre falar sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a fidelidade de Deus e daí por diante. A partir de agora, eu quero dar algumas dicas muito práticas de como ensinar o seu filho e como lidar com ele. Tá bom? A segunda dica é: respeite as necessidades biológicas do seu filho. Principalmente nós que somos cristãos, a gente muitas vezes tem uma agenda muito cheia, não é isso? A gente vai para culto, vai para reunião na igreja, e às vezes os filhos vão juntos. Eles acabam não dormindo na hora que eles têm que dormir, e aí ou não comem na hora que têm que comer, e ficam irritados, ficam cansados, e às vezes eles não reagem bem. Quando um filho está cansado, está com fome, ele fica irritado, ele é mal criado, e muitos pais, numa hora dessa, querem exigir do seu filho que ele tenha um comportamento exemplar e maravilhoso, quando, na verdade, a culpa não é deles, da irritabilidade. Até a gente, Quando a gente fica cansado, dorme pouco, a gente fica muito irritado. Então, respeite as necessidades biológicas dos seus filhos. Que eles durmam no horário, que eles comam no horário, isso vai fazer muito bem para eles. Terceira dica: cumpra a sua palavra. Não faça promessas que você não pode cumprir. E nem ameaças que você também não vai cumprir. Existem pais que, quando querem que seus filhos façam algumas coisas, eles prometem: olha, se você fizer isso agora para a mamãe ou para o papai, eu vou te dar um presente. E você não está afim de dar um presente. Ou então, vou te levar ao cinema nesse fim de semana. E você não vai poder levar ao cinema porque você tem outros compromissos. Não faça promessas que você não pode cumprir. Ou então, assim, o teu filho não está te obedecendo, você fala: olha, se você não me obedecer agora, eu vou tirar o celular a semana inteira. Aí ele não obedece e você depois não vai cumprir porque não tem coragem, acha que vai ser muito difícil, muito pesado, mas você prometeu. Então, quando um pai ou uma mãe fazem promessas que não vão cumprir, o que acontece? O seu filho cresce não acreditando na sua palavra. Quando é uma ordem e você faz uma ameaça: olha, você vai ficar de castigo, eu vou tirar algum benefício que você gosta, a televisão, o celular,
Se prometer, cumpra. Porque se você cumprir, aquilo vai ser muito bom no futuro. Eu me lembro que eu tinha uma regra com a Érica, minha filha. Eu não tinha problema nenhum quando ela, por alguma forma, fazia uma traquinagem que eu não tivesse dito para ela não fazer. Mas quando eu dava uma ordem, eu dizia, olha, se você não obedecer, você vai ser castigada. Se ela não obedecesse, o castigo vinha. Ou não ia brincar com os amiguinhos, ou ia ficar de castigo, e às vezes até uma palmadinha, né, no bumbum, de leve, sempre depois que fazia aquilo, trazendo para si, amando, né, mostrando o amor. Mas ela sabia que quando eu dava uma ordem, não tinha segunda ordem, não tinha negociação. Se ela desobedecesse, ela ia ter alguma perda. Então, cumpra a sua palavra. Outra dica que eu quero dar para vocês. Tudo na vida tem uma consequência. Ensine o seu filho sobre isso. Que na vida, tudo que a gente faz tem uma consequência. Porque existem crianças que crescem acreditando que a vida é inconsequente. Que pode falar o que quiser, que não vai ter nenhuma reprimenda, que não vai ter uma consequência, que não precisa estudar, porque se não estudar está tudo bem. Ensine os teus filhos que na vida, para a gente ter boas consequências, a gente tem que ter bons atos. Eles precisam saber disso em relação a Deus. No relacionamento com Deus, quando eles obedecem à palavra de Deus, eles vão crescer no relacionamento com Deus, Deus vai abençoá-los. Quando eles desobedecem à palavra de Deus, a consequência não vai ser boa. Ensina também que isto vale no relacionamento com vocês. Ou seja, existem crianças mal educadas, que gritam com seus pais, que respondem, que são desobedientes, e depois basta um pedidinho de desculpa que está tudo bem. É importante que vocês ensinem os seus filhos, desde pequeno. Um ato inconsequente tem uma consequência. Um castigo, uma disciplina, uma perda de privilégios. É muito importante que o seu filho saiba que é assim com você, que é assim lá na escola, que é assim no relacionamento com Deus. Dessa maneira, você vai ensinar os seus filhos a terem responsabilidade. É óbvio que você não vai dar uma responsabilidade para ele numa faixa etária que ele não está pronto. Você tem que dar na medida que ele tenha o entendimento daquilo. Mas ele tem que entender que todos os atos têm consequências. Outra coisa que é importante você ensinar dentro desta dica é que da mesma maneira que a consequência ruim acontece quando ele age mal, a consequência boa acontece quando ele age bem. Por exemplo, se o teu filho está obedecendo, se o teu filho está fazendo a tarefa, se o teu filho está se disciplinando, dê a ele palavras de encorajamento. Fale muito bem, parabéns, você está sendo um filho obediente. No final de semana a gente vai fazer aquele programa que você tanto queria fazer. Isso é muito legal também. Ou então, sabe aquele presentinho que você queria? Papai vai te dar, mamãe vai te dar, porque você está sendo um filho muito obediente. Da mesma maneira que ele vai descobrir que as más ações têm consequências ruins, ele vai descobrir que quando ele age bem, o que vem como consequência é a recompensa. Um filho que cresce sendo ensinado desta maneira, quando chegar na vida de trabalho ou mesmo na escola, ele vai compreender que vale a pena seguir as regras, cumprir as diretrizes das autoridades, e com isso ele vai ser uma pessoa muito melhor. Outra dica que eu quero dar para vocês: valorizar mais o esforço do que o talento. A gente vive numa cultura em que as pessoas gostam de valorizar o talento. E existem pessoas talentosas, talento para esportes, talento para música, talento, por exemplo, na escola, para uma determinada matéria, para matemática ou português. É maravilhoso o talento. Mas quando você só valoriza o talento, aquela área que o teu filho não tiver o talento, ele vai ser desmotivado a lutar por ela.
porque ele vai dizer, poxa, isso não sou brilhante, então melhor não fazer. E a vida não é composta somente de ações que nós vamos fazer porque somos brilhantes. Você vai fazer aquilo que você é bom, mas vai ter que fazer também aquilo que você não é bom. Então, é muito importante você valorizar o esforço. Diga para o teu filho, olha, meu filho é raçudo. O meu netinho, por exemplo, ele joga muito bem futebol, ele tem muita habilidade. E um dia a Érica me falou isso, falou, pai, não fique só falando para o Enzo naquilo que ele é bom. Porque às vezes ele vai enfrentar pessoas que são mais fortes que ele, pessoas que são melhores do que ele, e se ele não tiver o incentivo para o esforço, ele vai desistir. Então eu comecei a fazer assim, olha, Enzo, você não é só talentoso, você é raçudo. E às vezes eu chutava uma bola para ele alta, e às vezes ele se esforçava para pegar aquela bola, caía até, às vezes tinha aquela vontade de chorar, mas eu dizia, não chora não, você é raçudo, você não é só talentoso, você é raçudo. E ele então começou a entender que ele teria todo o encorajamento e elogio também quando ele lutasse para fazer alguma coisa que ele não era muito bom. Então valorize o talento, mas valorize muito mais o esforço. Foi feito um estudo nos Estados Unidos com 2 classes com crianças diferentes. Numa classe, eles enfatizaram todo o tempo o talento. E noutra classe, eles enfatizaram todo o tempo os esforços. O resultado disso, gente, é que as crianças que tiveram maior desenvolvimento foram as crianças que foram elogiadas pelo seu esforço. Quando a gente ensina os nossos filhos a serem raçudos, a não desistirem de uma tarefa que eles não sabem fazer no primeiro momento, eles vão desenvolver aquelas áreas de fraqueza que eles têm. E no final vão se sentir também recompensados, porque toda pessoa que investe acaba crescendo, venceu a limitação e recebeu também o elogio, o parabéns e daí por diante. Tá bom? A 7ª dica que eu quero dar para vocês. Cuidado com aquilo que seu filho vê e ouve. Isso é muito importante, principalmente nesse mundo da internet. E os nossos filhos hoje, eles já nascem praticamente sabendo mexer no tablet, no smartphone, no computador. Eles já vão com o dedinho lá e vão acessando tudo. E às vezes, eles acessam conteúdo impróprio, contrário à palavra de Deus. Então cuide. Não deixe o seu filho assistir televisão demais, não deixe o seu filho ter acesso à internet livremente. Controle, esteja sempre olhando o que ele está vendo, supervisionando, porque aquilo que entra pelos olhos ou pelos ouvidos pode mudar o coração do seu filho. Amém? E uma última dica que eu quero dar para vocês hoje. Respeite as fases que os seus filhos estão vivendo. Não estimule o seu filho a fazer coisas inadequadas para a idade deles. Não estimule o seu filho para assistir filmes de violência antes do tempo. Não estimule os seus filhos a verem, desenhos ou atividades que estejam além do seu tempo, porque você sabe que o ser humano ele foi criado por Deus para ter estímulos externos. Mas nós vivemos num tempo onde os nossos filhos recebem muitos estímulos. Eles são superestimados, os estímulos. E o que acontece? Ficam estressados, não dormem direito, ficam viciados. Então, faça com que o teu filho tenha acesso à informação, a vídeos, a filmes que sejam coerentes para a idade deles. Então, respeite as fases do seu filho. Leia livros que ensinem a respeito de educação de filhos, porque nesses livros vocês vão saber o que eles podem aprender, o que não devem aprender. Amém? Eu espero que você que tenha seu filho saiba que ele é o maior tesouro, a maior herança, o maior legado que você pode deixar para o mundo. Então, cuide bem deles, ensine no caminho de Deus, porque quando ele for moço ou moça, ele não se desviará deste caminho. Amém? Que Deus te abençoe, que você coloque essas dicas em prática, porque quando você ensina o seu filho,
da maneira que Deus diz. Quando ele crescer, vai ser um homem, uma mulher de bem, vai te honrar e, sobretudo, vai ser uma pessoa muito bem-sucedida na sociedade. Amo todos vocês, sou muito grato por você estar me acompanhando, compartilhando os meus vídeos, e um beijo grande no teu coração, em nome de Jesus.